Nunca diga essas 3 palavras para o seu cliente. Isso se você quiser bater suas metas. Muitos gestores educacionais reclamam que as suas equipes não atingem o máximo potencial de conversão e que as coisas estão difíceis, que a cada dia tá pior, que ninguém mais quer trabalhar. Porém, quando a gente para analisar e ver os detalhes de como são feitos os agendamentos, os atendimentos, a gente vê que os matriculadores eles usam palavras que muitas vezes podem matar esse desejo do cliente se tornar um aluno. E agora eu vou te dizer quais são essas 3 palavras e por que você deve eliminar do seu vocabulário para você bater a sua meta de matrícula. E a primeira delas é o famoso muito obrigado. Igor, por que eu não posso falar obrigado? Eu aprendi que eu preciso ser educado com todo mundo se eu quiser criar conexões, me relacionar, até porque venda é conexão. Não tô dizendo que você não tem que ser educado ou educada. A grande questão aqui é que você agradecer esse cliente pode sim ser um problema e não tem nada a ver com falta de educação, tá? A nossa comunicação como matriculador ou como matriculadora, ela vai muito além daquilo que a gente fala, vai além daquilo que a gente verbaliza. Qual é a ideia que eu quero passar para você aqui agora nesse vídeo? Não é a ideia de ser mal educado, mas sim você entender a intencionalidade da sua comunicação, ou seja, das palavras que você utiliza quando chega no inconsciente do seu cliente. Então quando você diz para o cliente, então tá bom, vamos marcar um horário amanhã às 13 horas, ok? O cliente, ok. Aí você vai e fala, muito obrigado pela sua atenção. Quando você agradece demais, você gera ali no cliente uma relação de obrigatoriedade. É como se você tivesse colocado o cliente num pedestal e ele estivesse fazendo um favor para você em ceder o tempo dele. Então, não existe essa necessidade extrema de ficar agradecendo, porque você não está ali incomodando ou atrapalhando ninguém, ou até mesmo roubando o tempo do seu cliente. Se você acredita na sua instituição de ensino, naquilo que você oferece, não transmita essa imagem para o seu cliente, porque passa uma necessidade que você precisa muito mais do que ele. Se você está ofertando algo que vai mudar a vida dele, que vai transformar a realidade, então vocês estão em pé de igualdade, estão no mesmo nível. Não existe essa questão de superioridade, é uma troca justa entre os dois. E isso nos leva à segunda palavra, nunca diga por quê. Ué, Igor, mas por que eu não posso falar por quê? Você não pode falar por quê? Porque gera questionamento. Eu vou explicar para não ficar muito confuso para você. Quando você utiliza o porquê no início de frase fazendo pergunta, o seu cliente ele tem a sensação de que ele está sendo questionado, que ele está recebendo ali um questionamento. Então se você chega e fala, fulano, por que você ainda não se matriculou em uma instituição de ensino? Automaticamente a resposta que virá não será uma resposta do tipo, porque até hoje eu não tive muitas oportunidades, na verdade eu estou pesquisando há muito tempo. Não, ele não vai elaborar nenhum tipo de resposta. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, porque não deu, porque eu não tive tempo, porque eu não tive dinheiro, porque eu não tive oportunidade. Geralmente, quando você inicia uma frase com porquê, a resposta do cliente é curta e grossa. Isso porque ele tem a sensação do questionamento. Quando esse cliente é questionado, você vai ouvir mais desculpas do que de fato o real motivo que fez com que ele tomasse a decisão de ir até você, passar pelo atendimento, por exemplo. Então, quando você quiser perguntar algo para alguém, para o seu cliente, sem fazer com que ele se sinta pressionado ou então questionado, use outros pronomes, como por exemplo, quando, onde, quando, o que. Você é uma pessoa inteligente, você é matriculador, então use a cabeça para funcionar substituindo essa pergunta. Dentro do nosso programa Matrícula Implacável, nós temos uma ferramenta que nós utilizamos lá, que faz com que você desperte a sua criatividade e consiga trocar essas perguntas com muito mais facilidade. Vou te dar um exemplo aqui agora. Ao invés de você falar, por que você quer estudar com a gente? Ou por que você tem interesse? Por que você ainda não se matriculou? Ou por quê? Você pergunta, fulano, o que
que te motivou a sair lá da sua casa e vir aqui? Fulano, o que te motivou a tomar a decisão de atender a minha ligação? São perguntas muito mais inteligentes. E a terceira e última palavra que você nunca deve falar para o seu cliente é a palavra poderia. Ah, fulano, você poderia pegar um papel e a caneta? Ah, fulano, a gente poderia agendar um horário. Fulano, amanhã você poderia comparecer às 10 horas? Você poderia apertar o link para efetuar o pagamento? Toda vez que você utiliza a palavra poderia, e o foco aqui não necessariamente é a palavra poderia, tá? É o tempo verbal futuro do pretérito. Poderia, faria, seria. Tudo isso faz com que você seja menos persuasivo. Faz com que a sua comunicação seja uma comunicação de amador ou de amadora. Porque você utilizando o tempo verbal futuro do pretérito, você projeta algo para o futuro que não vai acontecer. Ou seja, você manda um comando que tem uma possibilidade de desistência. O que você deve fazer? Traga o seu tempo verbal para o presente e também utilize voz de comando. Fulano, faz o seguinte, anota aí um horário para que você compareça amanhã. Fulano, qual o melhor horário para você comparecer na instituição de ensino? Fulano, aperte o link e faça a sua matrícula. No programa Matrícula Implacável, nós temos mais de 70 aulas de conteúdo aprofundada para que você se torne um profissional de matrículas e consiga bater os recordes. E eu vou fazer algo aqui que eu duvido que você estava esperando. Se você sempre quis ser um MI ou um MI e nunca pôde por questão financeira, falta de dinheiro, money, eu tenho uma notícia que eu acho que você vai ficar feliz. Eu vou abrir 40 vagas com desconto imbatível nessa Black Friday. Vai ser uma oportunidade, a última desse ano, para você que ficou esperando o ano inteiro só para se tornar um MI. E ainda tem mais. Além da gente fazer um desconto imbatível para o MI, eu vou ainda liberar alguns bônus extras que só quem estiver no grupo VIP do WhatsApp vai conseguir ter acesso e descobrir quais serão esses bônus. Então faz o seguinte, eu vou deixar um link aqui na descrição, eu vou pedir para fixar também o link lá no primeiro comentário, porque dessa forma fica mais fácil você visualizar, apertar o link e com isso você vai entrar no grupo e aguardar aí todas as novidades. Eu tenho certeza que nessa Black Friday você vai entrar, porque se você não entrar, o seu concorrente vai. Tamo junto, matriculador, tamo junto, matriculadora. É só a primeira fase do game. Igor nos ensina a abrir nossa mente e mostra pra geral uma visão diferente. 8 da manhã, pode esperar, com o café da Karen nossa aula vai bombar.